do ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula sobre escravidão e trabalho livre. As pessoas que viviam na Idade Média, elas não tinham a noção de nação que nós temos hoje. Hoje nós sabemos que somos brasileiros, que moramos em estados, esses estados estão organizados em municípios e muito mais. Essas pessoas daquela época, elas não tinham essa percepção do espaço geográfico como nós temos hoje, tá bom? O que elas conheciam era somente o feudo em que elas tinham nascido, ou seja, a sua própria comunidade, então era algo muito local. Eles não entendiam essa noção de pertencer a uma nação, tá certo? Tudo o que os camponeses faziam, desde o uso da terra até o uso do moinho, o uso das ferramentas agrícolas, tudo isso eles precisavam pagar, tá bom? Não se utilizava moedas nessa época, a moeda como nós conhecemos hoje. A moeda ela surgiu somente no finalzinho ali da Idade Média e cada feudo cunhava sua própria moeda. Então, o que é que esses camponeses faziam? Eles pagavam pelo direito de usar esses instrumentos com a sua própria produção agrícola, tá certo? Um dos principais tributos que era cobrado na época era um imposto chamado de corvéia. A corvéia consistia justamente em o camponês ser obrigado a trabalhar 3 ou 4 dias por semana nas terras do senhor, que seria justamente o manso senhorial. Dessas terras ele não poderia tirar nada para seu próprio sustento, tá bom? Tudo isso era para o sustento dos nobres, dos donos da terra. Nos outros dias da semana, ele poderia trabalhar no manso comunal ou no manso servil. Existia um outro imposto chamado talha. A talha correspondia à metade da produção. Então, os outros dias que ele trabalhava para seu próprio sustento, mesmo assim ele ainda tinha que dar metade da produção ao dono da terra, tá bom? E sem contar nos vários outros impostos menores que eram chamados de banalidades, o uso do moinho, o uso do arado, o uso do forno, tudo isso ele precisava pagar para usar, tá certo? Nada disso pertencia a ele. O que ele tinha somente era a sua força de trabalho, só isso. Então, todo o resto ele precisava pagar para usufruir, tá bom? Em relação à questão da posse da terra, a terra pertencia ao nobre, mas os camponeses tinham o direito de cultivá-la, tá certo? Eles não eram donos da terra, eles só tinham o direito de cultivá-la. Isso não significava que eles poderiam ser demitidos, nada do tipo, tá bom? Eles poderiam passar a vida inteira morando no feudo desde que pagasse todas as tributações que eram impostas pelo dono da terra, tá bom? Mas lembrando, ele recebia o feudo como uma doação, mas essas terras não lhe pertenciam, essas terras pertenciam aos nobres. Outra coisa, os camponeses, os servos, eles não eram escravos, tá bom? Eles eram pessoas livres que não poderiam ser castigadas ou vendidas como eram os escravos. Só que mesmo assim, eles também não tinham a liberdade total, porque eles ficavam presos à terra. Quando um nobre ganhava um feudo de presente, né, uma doação de um feudo, junto com esse feudo vinha a população que vivia nessa região, tá certo? Então os servos eles faziam parte do feudo. Além disso, a relação feudal ela estava baseada em uma rede de dependência e fidelidade entre os homens, tá bom? Essa dependência ela estava relacionada não só à questão do trabalho, mas também à questão da proteção militar. A questão da fidelidade, ela estava marcada justamente pelo ato do juramento, onde os nobres, eles juravam se proteger mutuamente, caso fosse necessário. Lembrando que nessa época, a Europa ela vinha enfrentando várias invasões de povos diferentes, e essas alianças entre os nobres garantiam uma estabilidade e uma proteção, tá certo? Tanto os nobres tinham uma obrigação quanto os servos. Os servos, ao receberem, né, a possessão de terra para cultivar, mesmo não sendo dono da terra, eles tinham uma série de obrigações que deveriam cumprir com o seu senhor. A questão dos impostos, a talha, a corvéia, e vários outros, além da fidelidade. Já os nobres tinham como obrigação garantir a proteção e a defesa dos camponeses, tá certo? Então, a obrigação dos nobres era garantir a defesa do território para que assim os nobres pudessem, ou melhor, desculpa, para que assim os servos pudessem trabalhar.
A sociedade feudal ela estava organizada em 3 grupos sociais: os nobres, o clero e os servos. O clero rezava, os nobres protegiam e os servos trabalhavam, tá certo? A base da sociedade da Idade Média era a agricultura, tá certo? Principalmente o cultivo do trigo. A sociedade medieval ela pode ser considerada a sociedade do pão, porque o pão estava muito frequente na rotina das pessoas, desde o café da manhã até o jantar. O que diferenciava em relação à comida que os nobres comiam e a comida que os servos comiam era a questão da qualidade dos produtos utilizados. Normalmente o pão que era servido aos nobres, ele era feito somente de trigo e alguns outros elementos mais importantes e mais caros. Já a comida dos servos, ela era feita com uma mistura de grãos de baixa qualidade, o sorgo e vários outros grãos que eram considerados grãos de qualidade inferior, tá certo? Inclusive, o sorgo hoje em dia ele é muito utilizado para alimentação de animais, tá bom? Ele tem um rico valor nutricional, mas para os padrões da época, ele era considerado inferior em relação ao trigo. Tá bom? Nós tivemos várias revoltas camponeses acontecendo ao longo da Idade Média, tá bom? Principalmente devido a algumas mudanças que aconteceram na transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, principalmente através da organização do trabalho urbano. A organização do trabalho urbano ela surgiu devido a uma série de modificações dentro da própria sociedade feudal. A mudança nos modos de produção que fizeram com que a produção ela crescesse, o número de pessoas também cresceu. Então acabou que nem todas as pessoas eram tão necessárias no campo. Então várias outras pessoas passaram a desenvolver outras atividades e a migrar também para os centros urbanos, os chamados burgos, tá certo? Lá eles desenvolviam atividades como carpinteiros, ferreiros, sapateiros, alfaiates e várias outras funções que foram surgindo à medida que as cidades cresciam. Esses trabalhadores urbanos, eles passaram a se organizar nas chamadas corporações de ofício ou associações profissionais de defesa mútua, tá bom? Essas corporações, elas também recebiam o nome de guildas, e elas serviam justamente para garantir a proteção, a defesa e a qualidade dos produtos. Cada uma das corporações, ela estava organizada por categoria, e para você poder exercer a função na cidade, você deveria estar dentro de uma corporação. A corporação ela estabelecia limite de preço, qualidade, a questão da concorrência, tudo isso era regulamentado por essas corporações de ofício para garantir que todos tivessem os mesmos direitos, tá bom? Nós tivemos, como resultado disso, o crescimento das cidades e também da própria produtividade da terra, visto que o modo de produção ele foi modernizado. O arado de madeira foi substituído pelo arado de ferro, o modo de rotação bienal foi substituído pelo modo de rotação trienal, o próprio modo de tração dos animais foi substituído, então tudo isso levou a um aumento da produtividade de alimentos na região, tá certo? Nós tivemos também o renascimento do comércio de longa distância, que era algo que tinha ficado basicamente desativado ali ao longo do início da Idade Média, e agora ele passou a ser amplamente desenvolvido e principalmente abriu possibilidades para que a sociedade europeia tivesse um leque maior de possibilidades e outros horizontes. Houve o desenvolvimento de uma economia monetária, a cunhagem de moedas, principalmente para o desenvolvimento do comércio. Cada feudo desenvolvia suas próprias moedas, moedas essas que eram feitas de ouro ou então de outros metais, como o cobre e a prata, tá certo? Lembrando que eles não utilizavam ainda cédulas de papel, como a gente utiliza hoje em dia, tá certo? Só que, à medida que essas sociedades cresciam, nós tivemos também uma série de problemas relacionados a esse desenvolvimento urbano, principalmente porque a maioria das cidades cresceram de forma desordenada, sem nenhum tipo de infraestrutura, sem nenhum tipo de saneamento básico. Então, isso levou a várias infestações e a várias doenças. Um exemplo disso é a peste negra. A peste negra assolou a Europa ao longo de vários anos e dizimou cerca de 1/3 da população da Europa, tanto nas cidades quanto no campo.
Associado a isso, nós tivemos também a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, que levou ambos os países a enfrentarem dificuldades financeiras muito severas. E associados a isso, nós tivemos um aumento dos impostos e uma diminuição da produtividade agrícola. Isso tudo fez com que a população camponesa, que era menos favorecida, passasse a se revoltar com os nobres, que cobravam cada vez mais impostos, tá bom? A fome se espalhava pela Europa e os camponeses eles começaram a reagir a isso. Nós tivemos diversas revoltas, uma das principais foi a Jacquer, ou Revolta dos Jacques, que em francês significava Revolta dos Zé Ninguém, que era justamente a revolta das pessoas mais pobres. Eles invadiam castelos, roubavam alimentos, incendiavam os castelos e até mesmo assassinavam os nobres, tá certo? Em relação a essa questão da sociedade europeia, nós tivemos uma mudança muito severa, né, na transição da Baixa Idade Média para o início da Idade Moderna. Essa transição ela foi marcada principalmente por doenças como a peste negra, guerras. Nós tivemos processos de diminuição populacional, né, motivados por essas guerras e pelas doenças, a fome. E somente no final da Idade Média é que a população ela voltou a se recuperar, a produtividade agrícola voltou a crescer e, consequentemente, a população também cresceu, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus.